Fala pessoal, mais um artigo que vamos discutir hoje. Hoje vai ser o Story, que vocês selecionaram esse artigo. Esse artigo que foi publicado na Circulation no mesmo dia que foi apresentado no Congresso Europeu desse ano. E foi apresentado por um grupo que publica muito sobre esse assunto, né? Que estuda muito a questão da troponina ultrassensível na emergência. É o grupo do High Stakes, que publicou, inclusive, esse estudo no ano passado no Congresso Europeu de Cardiologia. Então vamos lá, vamos discutir esse estudo. Tudo começa com a troponina, né? A questão da troponina. Antigamente, quando a gente não tinha troponina, mal tinha troponina, a gente usava a CK, CKMB para o diagnóstico, a gente usava valores acima da CK, CKMB para fazer o diagnóstico de infarto, a acurácia era muito baixa, né? Deixávamos passar vários pacientes com infarto, tinha que fazer várias dosagens, e com a evolução da tecnologia, o acréscimo da troponina, a gente foi melhorando a nossa performance no diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, né? Primeiro surgiram as troponinas sensíveis e depois surgiram as troponinas ultrassensíveis. E na última diretriz, na última definição de infarto, optou-se por utilizar o percentil 99 para a definição de injúria miocárdica, né? Então, a partir do momento que eu tenho um valor de troponina acima do percentil 99, eu posso dizer que esse paciente teve algum grau de injúria miocárdica. Mas se você for considerar a proporção da quantidade de pessoas e dosagem de troponina, a maioria está aqui nesse cantinho aqui. E talvez se eu fizer uma situação, um corte mais baixo, eu consigo liberar uma quantidade maior de pacientes de emergência sem ter necessidade de fazer aquela curva tradicional, fazer várias dosagens de troponina. Então você propor um mecanismo de uma dosagem única com ponto de corte bem mais baixo pode ser interessante justamente visando o descarte precoce de uma síndrome coronariana aguda, de uma injúria miocárdica. Então, qual seria esse ponto ótimo para a gente definir? Qual o seu valor que a gente vai selecionar para utilizar como estudo? Então, esse estudo foi baseado em várias dosagens de troponina, foi verificado o valor preditivo negativo. Até o valor de 4 de troponina, nanogramas por litro, você vê que o valor preditivo negativo permanece muito elevado, né? Mas daqui para frente o valor preditivo negativo começa a cair. Então, e de qualquer forma, se você for analisar o número de pessoas que estavam nessa faixa até 4 de troponina, quase em torno de 60% da população. Então, muita gente tem a troponina até esse ponto e tem um alto valor preditivo negativo. Então, parecia interessante utilizar esse ponto de corte em torno de 4 ou de 5. Então, o que foi proposto por esse grupo, né, esse protocolo de liberação rápida da emergência. Então, chega um paciente com quadro suspeito de síndrome coronariana aguda e você faz aquela dosagem de troponina na admissão. Se a troponina desde o início é abaixo de 5, acabou, paciente baixo risco, rua. Pode mandar esse paciente para fora que não tem problema. Se o paciente tiver com uma dosagem de troponina entre 5 e o percentil 99, ele fica naquele perfil de risco intermediário, onde eu teria que dosar uma nova troponina após de 3 horas. Se não tiver uma elevação maior do que 3 nanogramas por litro, beleza. Então a troponina não subiu, pode liberar o paciente. Mas se tiver essa elevação da troponina, é um paciente de alto risco. Assim como aquele paciente que já se apresenta desde o início com uma troponina acima do percentil 99, que é um paciente sabidamente de alto risco. Então, seguindo o desenho do estudo Story, que foi implementado em 7 hospitais com 3 fases. Uma fase inicial de validação, uma fase de randomização e uma fase de implementação. Cada fase durando uma média de 6 meses. Na fase de validação, foi implementada o cuidado tradicional. Percentil 99, mais de uma dosagem de 6, 12 horas, como diz a diretriz. Tá bom? Então, e a partir do momento que começa a fase de randomização, alguns hospitais já começam a implementar essa tática da liberação precoce, do early rollout, né? Então, alguns começam mais precoce, outros começam mais pelo fim. E no final, na fase final, todos os hospitais já são treinados para utilizar esse protocolo de liberação mais precoce. E depois todos os pacientes foram seguidos por 1 ano. Foram incluídos muitos pacientes, mais de 30 mil pacientes,
e alguns foram excluídos por parada cardíaca ou infarto com supra. Então, na fase de validação, 10 mil pacientes, na fase de randomização, 9 mil pacientes, na fase de implementação, 11 mil pacientes. Sendo que em torno de 14 mil pacientes foram submetidos ao tratamento tradicional e 16 mil pacientes ao tratamento de rápida liberação. Então, como os desfechos? Quais foram os desfechos que foram selecionados para esse estudo? Primeiro, o tempo de permanência na emergência, que é um desfecho de eficácia. Se você propõe um protocolo onde o paciente ele vai ser liberado rapidamente, então o tempo de permanência é um protocolo de eficácia. Você quer provar que esse seu protocolo é eficaz em liberar o paciente mais rápido. E ele tem que ser seguro. Então o protocolo de segurança é infarto ou morte cardiovascular em até 30 dias após a alta. O desfecho secundário de segurança é a proporção de pacientes liberados da emergência. Porque alguns pacientes vão ser internados, outros pacientes vão ser liberados. Então, é importante saber qual é a proporção de pacientes que são liberados diretamente da emergência para casa. E os desfechos secundários de segurança em um ano, que aí no caso inclui infarto, morte cardiovascular, morte por todas as causas, revascularização não planejada ou novo atendimento na emergência por qualquer outra razão. Essa é a nossa população de estudo. Como eu já tinha falado, mais de 30 mil pacientes, com a média de idade em torno de quase 60 anos, 59 anos. Meio a meio, né? Quase metade mulheres, metade homens. Grande maioria chega com a queixa de dor torácica, 84%, e poucos pacientes com uma apresentação mais precoce. Nesses pacientes, eu não falei para vocês previamente, nesses pacientes que apresentaram a dor há menos de 2 horas, teve uma segunda dosagem de troponina no período de 3 horas. Tá bom? Então, mas a grande maioria apresentou a dor há mais de 2 horas. Olha só que interessante, mais ou menos 1/4 da população já tinha doença isquêmica conhecida. E ainda assim, esse protocolo foi utilizado nessa população com doença isquêmica conhecida. Poucos pacientes diabéticos, alguns pacientes tinham, reparem só, eletro com sugestivo de isquemia, e você observa que a troponina de chegada, a mediana é de 3, nos dois grupos. E o tempo de apresentação ao primeiro teste em torno de 66 minutos. E agora vamos lá. Primeiro vamos começar os resultados. Primeiro o resultado de eficácia. Olha só, vocês conseguem reparar que houve uma redução no tempo de estadia na emergência, redução em torno de 3 horas. E também na proporção de pacientes que foram liberados diretamente da emergência. Um aumento da liberação dos pacientes da emergência em torno de 57%, mostrando que, do ponto de vista de eficácia, esse protocolo realmente ele foi eficaz. O paciente ficou menos tempo na emergência e foi mais liberado para casa. Quando a gente fala de segurança, se você for analisar em 30 dias, a ocorrência de eventos foi muito baixa nos dois grupos, 0,4 e 0,3, que isso não permitiu você fazer um cálculo de não inferioridade, porque como a taxa de ocorrência de eventos foi tão baixa que ele não permite. Só que se você for analisar em um ano, na verdade, no grupo que fez a tática de liberação precoce, ocorreram menos eventos. Tudo bem que esse resultado não foi significativo, que ainda assim a taxa de eventos foi baixa. Aqui foi em torno de 2,6 e aqui foi em torno de 1,8 a taxa de eventos. A diferença não foi significativa, mostrando que também esse protocolo ele é seguro a longo prazo. Se você for analisar todos os desfechos de segurança secundários, você vê que tanto no grupo de liberação rápida, na grande parte das vezes ele é mais baixo que no grupo de atendimento tradicional. Você pode ver, infarto foi menor, não foi significativo, morte foi menor, mas também não foi significativo. O que chegou perto de ser significativo foi a revascularização não planejada, que também foi menor no grupo da liberação precoce. Então, mostrando que esse protocolo foi amplamente seguro. Então, concluindo esse estudo, então esse protocolo de liberação precoce com utilização de uma única dosagem de troponina ultrassensível na admissão ele foi mais efetivo que o protocolo tradicional, por ter reduzido o tempo de permanência na emergência em 3,3 horas e aumentou a proporção de pacientes liberados diretamente da emergência em 57%. E apesar de ser incapaz de concluir sobre a não inferioridade de 30 dias, não houve aumento no desfecho primário de segurança ou qualquer outro desfecho de segurança em um ano. Então podemos concluir que a implementação desse protocolo de liberação é segura e efetiva.
como um trabalho novo, né, ele não está ainda respaldado por diretrizes, né, mas isso já liga um alerta com uma possível mudança nas próximas diretrizes, um protocolo mais rápido para a gente poder liberar com segurança os pacientes que se apresentam com dor torácica na emergência. Esse é o recado que eu queria passar para vocês. Você que está assistindo no YouTube, vou pedir para deixar um like aí para gente. Se você ainda não seguiu o nosso canal, é importante seguir, marcar o sininho também. Toda vez que tiver vídeo novo, vai chegar um alerta para você, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima discussão de artigo. Grande abraço.